Essas coisas que dependem dos outros. Iniciamos, Fátima. Iniciamos. Olá, boa noite a todas, né? Todas nós, duas mulheres, ao professor Bento. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu quero informar que este é mais um evento do Conselho Estadual da População Afro, né? E me deram essa incumbência, né, de ser a mediadora dessas pessoas queridas e ilustres aqui do estado de Santa Catarina. Eu posso dizer que os dois têm um pouquinho de peixeiros, né? Não são de Itajaí, mas tem Itajaí na sua força, na sua energia, na sua afetividade familiar, enfim, né? Eu estou aqui para iniciar esse grupo e pedir licença, né, primeiramente, aos nossos ancestrais, né, para poder realizar esse evento com bastante tranquilidade, com bastante energia e com bastante beleza de tudo que possa acontecer com a apresentação dos palestrantes, do grupo cultural, né, das pessoas que... E dizer que o CEPA ele tem toda uma direção, né, que já antecipadamente eu já quero agradecer ao Márcio, enquanto presidente, à secretária executiva, à vice-presidente Regina, as duas Iaras, né, que são as secretárias, e a todos os conselheiros, né? Meu nome é Fátima, eu sou de Itajaí e faço parte do Núcleo Afro de Itajaí. E agora, antes de eu apresentar, né, ou deixá-los apresentar, eu quero colocar a nossa abertura, né, em forma de ilustração cultural, que é o nosso querido, né, Júnior de Itajaí. Não posso falar muito dele, porque eu sou suspeita, mas ele vai abrir com um show musical para depois a gente tocar o barco, como se diz aqui. É isso aí. Eu vou virar um pouquinho para poder dar tudo certo aqui no nosso trabalho. Boa noite. Uma canção que tem tudo a ver com o tema. Se negro de alma branca pra você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Obrigado. Então é isso aí. Agradecer ao Júnior, né, que se prestou a fazer essa homenagem, né, ao Conselho Estadual da População Afro e aos dois ilustres, né, palestrantes. Então, agora, eu quero quebrar um pouquinho essa forma de mediar, né, que a gente sempre tem o hábito de dar toda essa formalidade ao trabalho e ao currículo do outro, né? Mas eu quero quebrar isso e quero deixar bem tranquilo e bem aberto, até pelo fato de esquecer, né, algum detalhe em que a pessoa fez ou é profissionalmente, né? Então, ela mesmo possa estar se colocando. Então, é contigo, Flávia, e posterior à tua apresentação, o professor Bento também pode se colocar, é só apenas uma apresentação. Boa noite, é contigo, Flávia. Boa noite, Fátima, boa noite, professor Zé Bento. Obrigado aí ao nosso músico pela essa bela
introdução aí para o nosso trabalho, com certeza vai nos ajudar a ter uma boa noite, né? Já começamos muito bem. Meu nome é Flávia Lima, eu sou advogada, sou militante do movimento negro há alguns anos, né? Não vou falar muito em tempo aqui, porque a gente vai ficando velho, né, Fátima? O cabelo vai ficando branco, né, Bento? Mas a energia continua a mesma, a gente ainda continua com a mesma garra e com a mesma determinação, que é acabar com a discriminação e com o racismo nesse nosso país, né? Então, eu sou advogada, fui presidente do CEPA, né? E por esse motivo estou aqui hoje nessa live. Fui coordenadora de igualdade racial do município de Florianópolis. Trabalhei em algumas ONGs, uma delas aqui de Santa Catarina, o NEM, Núcleo de Estudos Negros, né? Que é uma organização, uma das mais antigas do Brasil, que já conta agora com mais de 30 anos, né? Trabalhei ali como advogada do projeto SOS Racismo e coordenadora do programa de justiça também, sempre atuando, né, nesses casos de racismo, levando ao judiciário essas ações de racismo. Também me especializei também em denúncias internacionais de violência de direitos humanos, apresentação de denúncias na ONU e na OEA. Enfim, então esse é um trabalho que a gente realiza faz algum tempo, né? E como eu disse no início, é uma coisa que a gente nunca vai deixar de fazer, até que, de fato, a gente perceba que as pessoas negras e não negras no nosso país comecem a ser tratadas de forma igualitária, o que infelizmente ainda não acontece hoje, né? Então, eu quero agradecer muito ao convite ao CEPA, na pessoa do seu presidente, o nosso querido Márcio de Souza, também da Jane, a secretária, Jane Márcia, uma pessoa muito querida também, com quem a gente já trabalhou e tem o maior respeito pelo trabalho da Jane à frente aí da Secretaria do CEPA, e desejar a todos nós uma ótima noite, uma ótima live. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigada, Flávia. Então, agora a apresentação é com o professor Bento. Boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia. Peço licença aos ancestrais para que me abra os caminhos para uma boa conversa com todos que nos acompanham. Meu grande abraço à Flávia, grande abraço ao Márcio, presidente do CEPA, e todos os demais conselheiros e todos aqueles que nos assistem. Eu sou José Bento Rosa da Silva, sou professor e pesquisador sobre história da África e a temática afro-brasileira e militante do movimento negro de Itajaí. Também tenho uma certa caminhada nesse sentido. A minha primeira inserção no movimento negro foi no MNU, Movimento Negro Unificado, lá em Belo Horizonte, na década de 80. Né? Eu já sou sexagenário e estamos aí para o que deve é. E hoje eu vou falar um pouco sobre a experiência dos movimentos negros aqui na cidade de Itajaí, litoral norte do estado de Santa Catarina. É isso. Tem que abrir o microfone, Fátima. Desculpa. Nós começamos a nossa live com a doutora Flávia. A doutora Flávia foi nossa presidente do CEPA, né, em Florianópolis, e ela vai falar um pouquinho da contribuição, né, dela e do conselho, na verdade, né, aqui no nosso município, né? Então, agora é contigo, Flávia, nós temos um tempinho aí de uns 20 minutos para poder tocar o nosso assunto. Pode começar. Perfeito, Fátima. Então, como a gente já disse no início, né, eu fui presidente do CEPA em 2007. Eu fui por 2 gestões, na verdade. A segunda gestão
não foi completa, né? Nós temos um período de 2 anos na presidência, né? Com a possibilidade de uma recondução. Eu fui reconduzida, fiquei mais 1 ano, e posterior a isso, eu tive que me ausentar, e quem me sucedeu foi o Ed Sou, que inclusive já fez uma live aqui nessa festividade de 20 anos do CEPA, né? Então, o CEPA, enquanto instituição, né, eu acho que depois o professor José Bento vai falar, né, com certeza um pouco disso, mas enquanto instituição pública de combate ao racismo, de promoção da igualdade racial, de amparo às populações, né, afrodescendentes, como o nome diz, ele foi a primeira do estado de Santa Catarina, né, é a mais antiga do estado de Santa Catarina. Eu falei no início que eu participei do NEM, o Núcleo de Estudos Negros. Ele, enquanto ONG, é a instituição mais antiga, né, mas enquanto instituição pública é o CEPA. E por conta disso, né, até por ser uma instituição pública, o que acaba garantindo uma continuidade no trabalho, né, porque foi criado a partir de uma legislação, e entra a gestão e sai gestão, existe a obrigatoriedade da manutenção do conselho, né, assim como os outros conselhos também de direitos que existem. Então, sempre foi uma referência para os militantes pela igualdade racial e combate ao racismo, e é nessa perspectiva que se encontra aí o apoio do CEPA à militância de Itajaí. Itajaí tem um histórico de militância negra, né, muito expressivo e muito antigo. A Fátima falou no início aí sobre as nossas raízes, né? Meu pai é nascido em Itajaí, meu avô se mudou para Itajaí, apesar de ser nascido no Rio Grande do Sul, mas se mudou para Itajaí, e aí constituiu família, e a vida dele, boa parte da vida dele, ele viveu em Itajaí, e já naquela época, né, eles faziam essa militância negra, esse combate ao racismo, inclusive dentro de instituições que na época não discutiam o assunto, como, por exemplo, no caso do meu avô, o próprio sindicato, né, dos portuários, etc., no locais que ainda não se falava abertamente dessa questão. Mas essa militância de Itajaí, ela busca, né, com o passar do tempo, vai buscar socorro no CEPA também, posterior à criação da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, que foi criada em Itajaí, a primeira Coordenadoria de Igualdade Racial do estado de Santa Catarina, que foi criada em Itajaí, né? Na época, uma prefeitura, um governo, né, mais progressista, e que criou esse órgão, né, dentro da prefeitura de Itajaí para justamente cuidar das questões de promoção da igualdade e combate ao racismo por força, né, do enfrentamento da militância, ou seja, fomentado pela militância negra de Itajaí. Bom, quando eu estava no CEPA, o que tinha acontecido, né? Quando eu fui presidente do CEPA, havia acabado essa gestão que criou a Coordenadoria de Igualdade, e havia entrado um novo prefeito, né? E a coordenadoria ainda não estava ativa, vamos dizer assim. Não existia coordenador nomeado, não existia local, enfim, né? Aquelas questões de início de gestão, mas que a gente sabe que também, quando com relação às nossas questões, a questão racial, a discriminação e etc., né? A gente sempre fica lá no fim da fila, né? Se a gente não cutucar, se a gente não for atrás, acaba não acontecendo. E na época eu fui procurada pela Graziela, na verdade, pela Graziela Gonçalves, na época, para justamente, ela era uma militante do movimento negro aí, ela queria saber como, né, o que poderia ser feito para obrigar que a prefeitura, né, reativasse a coordenadoria e tomasse as providências para que a coordenadoria voltasse a funcionar. Então, nesse sentido, enquanto presidente do CEPA, eu dei a ela as orientações necessárias para que isso acontecesse.
uma questão muito importante, porque quando a coordenadoria foi criada aí em Itajaí, uma atenção a militância teve, que foi a mesma que o nosso atual presidente do CEPA, o Márcio de Souza, teve aqui em Florianópolis, porque a criação dessas coordenadorias, tanto a de Florianópolis quanto a Itajaí, foram criadas a partir de uma lei, né, de uma legislação municipal. Não foi por decreto, né? Isso significa o quê? O que a gente sempre diz que a gente quer que a política de igualdade racial ela seja uma política de Estado e não de governo. Por quê? Porque independe do prefeito que esteja lá, independe do governante, independe do gestor, a gente quer, o cachorro querendo participar da live, a gente quer que aconteça, né? A gente quer que continue. A gente não aceita que simplesmente seja o desejo desse ou daquele, né? Bom, então, a coordenadoria aí, ela tinha uma lei. Então, não foi possível, embora houveram tentativas, né, de se simplesmente acabar com essa instituição. Então, a partir dessas movimentações nossas, do CEPA, em apoio à militância de Itajaí, nós conseguimos, né, garantir a nomeação de um coordenador na época, né? Acabou sendo uma coordenadora, uma estruturação, um orçamento para esse órgão, né? Para que houvesse a continuidade do trabalho que já tinha sido realizado durante 4 anos, se eu não me engano, na gestão anterior. Então, essa foi eu digo assim, né, uma grande contribuição do CEP, e olha como é importante a gente relembrar isso, porque por ser o CEP uma instituição forte, estadual e pública, né, isso deu o respaldo necessário para a militância de Itajaí pressionar a prefeitura para que isso ocorresse, né, para que a coordenadoria fosse reativada. E isso foi muito, muito importante, né? Porque a política de igualdade racial ela é uma política que tem essa necessidade de continuidade, né? Aquilo que eu falei no início. A gente vai continuar até que a gente perceba, né, a igualdade real entre negros e não negros, né? Então, como a Jane me relembrou aqui, né? A Jane, secretária do CEPA, ela teve muito presente comigo nessa luta, nessa pressão que nós fizemos aí junto à prefeitura de Itajaí, né? Auxiliou muito para que a gente pudesse ter um resultado bem sucedido. E aí, posterior a isso, uma coisa muito interessante que aconteceu foi que a própria coordenadoria, já com subsídios, na época já existia a CEPIR, né, que era a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. A CEPIR ela já tinha um programa, né, um calendário de ações que ela buscava desenvolver em conjunto com os estados e municípios, e claro que sempre saía na frente quem tinha já um órgão de promoção da igualdade racial, como era no caso Itajaí, e Itajaí conseguiu buscar um recurso financeiro federal para a criação do Plano de Igualdade Racial Municipal de Itajaí, né? Esse plano ele foi desenvolvido, eu tive uma participação também nesse plano, porque como consultora na área de relações internacionais, direito e relações internacionais, se não me engano, e esse plano foi também um norte para essa política pública de igualdade racial de Itajaí durante 2 anos. Inclusive, eu soube notícias antes da Covid, né, de que haveria a reedição desse, seria uma revisão desse plano, né? Agora, passado um certo período, só que acabou que daí, posterior a isso, veio o Covid, e eu não sei muito bem como é que ficou porque isso já estava, inclusive, no orçamento do município, etc., existia já uma questão avançada com relação a isso,
mas infelizmente aí tivemos esse outro percalço, né? Porque nada é fácil para nós, e aí acho que ainda não se concluiu. Mas, enfim, foi uma outra ferramenta muito importante para Itajaí. Por quê? Porque justo foi na época em que aconteceu uma imigração, né, de pessoas negras vindas de outros países, como foi o caso Haiti, né, que foi uma quantidade maior de pessoas, mas também nós tivemos outros africanos e etc. E nós estávamos, né, existia uma situação por conta da busca do emprego, muitos haitianos se deslocando para Itajaí, né, na perspectiva ali de possibilidade de emprego, inclusive maior do que em Florianópolis, e a gente pôde fazer um trabalho em conjunto com essa população, né, para que a gente pudesse garantir algumas questões mínimas, né, que o município pudesse garantir algumas políticas públicas mínimas para atender essa população imigrante, né, que também sofria com a questão da discriminação racial e com o racismo, mas que tinha, ainda tem, né, na verdade, algumas questões assim que são próprias, né, do fato de ser imigrante, do problema com a língua, né, no caso deles, especialmente os haitianos, eles tiveram que aprender português, isso foi uma das coisas que a gente incluiu no plano lá, que eram aulas de português, né, para esse grupo, possibilidade de validação de diploma, outros cursos profissionalizantes, enfim, toda a assistência que o município tinha condições, né, de dar a esse grupo e que a gente incluiu no plano para que houvesse esse amparo, né, para esses nossos irmãos que vieram de longe por conta de questões, enfim, no caso do Haiti foi tanto econômico quanto o fenômeno natural lá que ocorreu, e que vieram aqui buscando uma oportunidade, buscando uma vida melhor, e que a gente também teve oportunidade, junto com a militância de Itajaí, de abrir essa possibilidade, né, dentro da prefeitura. Então, assim, para não me alongar muito, porque eu sei que também a gente tem, e eu quero muito ouvir o Bento também, mas foram essas as principais contribuições que nós demos enquanto CEPA para a militância de Itajaí, né, para o movimento negro de Itajaí, para a população negra de Itajaí, e que a gente tem muito orgulho, né, de saber que o CEPA, de fato, tem condições de ter essa capilaridade, de poder atender o Estado todo, né, e garantir aí esse trabalho efetivo da promoção da igualdade racial. Então, por enquanto, era isso. Eu agradeço novamente aí o convite para participar, estou muito feliz e quero ouvi-los também e estou à disposição para questões, enfim, né? Estaremos por aqui. Muito obrigada, Flávia. Foi muito bom relembrar as ações aqui no município, né? Às vezes a gente fica assim, como nós estamos todo dia, a gente acha que acaba não fazendo nada. Mas esse trabalho é que nos, né? Com a tua lembrança, com a tua fala, assim, eu digo, nossa, é tanta coisa acontecendo, e que bom, né? Que Itajaí pode contribuir, né, com o Estado e com a sociedade em geral. Muito obrigada mais uma vez, tá? Eu vou tentar colocar um vídeo que é uma questão cultural. Eu vou tentar, senão eu retorno e voltamos ali com a fala com o professor. Mas tentar é uma coisa que a gente não desiste assim tão fácil. Aguarde só um pouquinho, por favor. Eu não vou te ajudar porque eu não sei também. Tá tudo ok?
Tá tudo ok. Pode soltar o vídeo que estamos vendo. Se querer fechá-la, que fique aberta, infeccione, apodreça, para que se esborrife, se pincele, se derrame mais e mais indignação nessa pústula, vulcão de onde são expelidas as entranhas da nossa humanidade destrutiva. E que se faça isso até que o pus de desrespeito se calcifique como um monumento natural, para que um dia saibamos que alguém se feriu ali. Já cicatrizada, a ferida, então, será só mais um símbolo da vergonha. Então, a partir daí, que se dance, que se cante, que se pinte, que se interprete, que se piche sobre essa secreção petrificada. Uma arte que, doravante, não precisará esboçar. Então, não foi tão difícil e eu consegui, eu queria colocar essa menina, ela é Áurea, a Áurea também não é de Itajaí, mas ela já está há um tempinho aqui e ela é artista e é com muito orgulho assim que eu coloco esse vídeo porque a Áurea ela é dislexia. E para nós a inclusão é muito importante. Então, quando ela conseguiu fazer esse vídeo, né, e editar e tal, assim, eu digo não, vamos, esse é o nosso trabalho, né, de colocar os nossos negros, né, independente das nossas limitações, a gente conquista e chega lá. Então, agora para contribuir aí com o nosso encontro, né, do CEPA, nós vamos ouvir o professor Bento, que já se apresentou, e vai trazer a contribuição do movimento negro aqui do município. É contigo, Bento, e tenhamos uma boa fala. Então, mais uma vez, um prazer poder contribuir com o CEPA e com todo o movimento negro de Santa Catarina e do Brasil. Então, eu vou fazer uma retrospectiva, vamos dizer assim, sobre os movimentos negros em Itajaí. A gente fala movimento negro no singular, mas nós temos várias entidades no Brasil afora, mas todas elas com a mesma perspectiva. A busca da equidade, a luta contra o racismo e a integração efetiva dos negros e negras na sociedade. Então, aqui, por exemplo, em Itajaí, nós temos aproximadamente uns 5, 6 grupos, núcleos. A Flávia citou os haitianos, né, mas a gente pode citar também os angolanos que vieram para cá na década de 70, tem a Associação dos Naturais e Amigos de Angola, né? Tem o núcleo Isabel Costa, tem o núcleo Manuel Martins dos Passos, tem o núcleo Mariama. Então, cada um com a sua especificidade. Um trabalha mais a questão de gênero, outro trabalha mais a cultura, mas todos nós temos a mesma finalidade. A luta, temos o mesmo objetivo, a luta pela equidade, a luta pelos direitos, a luta contra o racismo. E nós temos também em comum um eixo que é um eixo que vem lá da década de 30, até antes. Se nós pegarmos o movimento negro no Brasil, o eixo da educação sempre foi o nosso mote. Se nós pegarmos, por exemplo, os clubes negros do início do século, lá em 1910, 15, já tinha sociedades beneficentes, e elas geralmente tinham a educação, a escolaridade como mote. Então, não foi por acaso, né, que a luta pelas cotas, né, foi uma das grandes lutas do movimento social negro brasileiro, porque essa luta vem lá dos nossos antepassados, lá do pós-abolição. Então, aqui em Itajaí, por exemplo, a gente não tem muita referência ainda, mas uma primeira sociedade, chamada Sociedade dos Homens de Cor, por ali por volta de 1906, Sociedade 13 de Maio.
era um clube, mas não era só um clube de lazer, era um clube que também tinha, inclusive, biblioteca. A gente sabe, por exemplo, que nesse clube, já tem poucas informações, é necessário muita pesquisa ainda, mas já temos aí umas pistas que Sebastião Lucas estava lá, Manuel Pedro de Alcântara, apelidado de Mané Grande, né? E era contemporâneo também desse clube ali por 1906. A gente sabe a partir dos memorialistas que escreveram en passant, né? Tinha a Sociedade Beneficente 15 de Novembro, que a Flávia já mencionou, que era uma sociedade dos trabalhadores portuários. E entre eles, a grande maioria eram ex-escravizados e seus descendentes. Então, eles tinham uma luta pelo trabalho, pela dignidade do trabalho e pela inserção social também. Por exemplo, a 15 de novembro, nós sabemos, através de memorialista e de relatos, que na 15 de novembro, que era dos trabalhadores portuários, a primeira entidade daqui de Itajaí, 1906, tinha um dia que era o baile só dos brancos. Os trabalhadores negros não podiam ir. E outro dia tinha um baile só dos trabalhadores negros e seus familiares. Os brancos não podiam ir. Quer dizer, mesmo no seio da classe trabalhadora, a questão étnico-racial, a questão do racismo existia. E não foi por acaso que em 1920, a Negrada do Porto, eu falo a Negrada com muito prazer, né? A Negrada do Porto fundou um clube exclusivo para a população negra, o Clube Náutico Cruz e Souza, que era náutico, e contemporâneo a ele, teve o Clube de Futebol Humaitá. Então, esses dois clubes, porque aqui na cidade já tinha o Marcílio Dias, já tinha o Barroso, que não deixava os negros participarem do remo nem do futebol. Então, nesse clube Cruz e Souza, estava ali Boleslau Procópio, que foi um personagem muito significativo. Ele era o orador do Cruz e Souza, e ele era filho da Honorata Caetana, que era uma ex-escravizada, que viveu aqui em Itajaí até 1930, 40, com 105 anos essa senhora viveu, essa ex-escravizada. E tinha ali também Firmino Alfredo Rosa. Gente, o Firmino Alfredo Rosa merece um aprofundamento. Ele, inclusive, denunciou no Jornal de Florianópolis, na década de 20, que os candidatos aprendizes de marinheiro não estavam sendo aceitos na escola naval aí de Floripa. Né? Então, ele foi um fundador do clube Náutico Cruz e Souza, juntamente com o Boleslau Procópio. Eu acompanhei, eu rastreei, a princípio, a trajetória dele. Ele depois se tornou uma liderança em nível nacional dos trabalhadores do povo. E o Alfredo Rosa é um expoente. E eu pesquisei também sobre o Porto, né, a formação do Sindicato dos Estivadores. Ele era uma referência, sempre lutando em favor do trabalhador e a favor do negro. Né? Depois nós tivemos, em 1952, a fundação do Clube Sebastião Lucas, que é o clube que está aí. Né? Nós estamos aí recuperando todos os movimentos sociais negros da cidade, estamos irmanados na recuperação da Sociedade Beneficente Sebastião Lucas, fundada em 1952, e nessa fundação a gente destaca a presença das mulheres. As mulheres tinham um grupo de senhoras, né? Geralmente esposa dos fundadores e dos diretores, chamado de as pioneiras. As pioneiras eram as mulheres que estavam, na medida do possível, ajudando, fazendo prendas para os leilões, para a construção do Sebastião Lucas. Lógico, a gente sabe da importância, do significado das mulheres na organização do movimento negro brasileiro hoje e no passado. Então, se eu estou fazendo essa recuperação aqui de Itajaí, é para dizer que nós, do movimento negro hoje, né, dos diversos segmentos aqui na cidade, nós não inventamos a roda. Nós estamos dando continuidade à luta dos nossos antepassados. Então, a gente cita aqui também alguns personagens
que muitas vezes estão esquecidos da história oficial, que está na memória da população negra e que precisa ficar registrado nos anais do Estado, né, dos encontros estaduais. Osmar Camilo Airoso, apelidado de Ticha, né, que viveu com quase 100 anos, tivemos a oportunidade, ele contou muito das dificuldades do racismo e da necessidade de fundar o clube, e deram homenagem ao Sebastião Lucas, que já era falecido. Acácio Pereira, que foi um grande líder do movimento sindical, não é? Então, Germano Belisário, Maria Edativa, Paulo Caramuru, não é? E a gente vai citar aqui também José Dil de Lima, não é? Que é parente da Flávia. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo em Curitiba, ainda em vida. Então, eles contando dos embates que eles tiveram no passado contra o racismo, contra a discriminação e pela equidade. E depois, lógico, com o golpe militar, houve um esmorecimento do movimento negro no Brasil, porque durante de 64 até 84, até a abertura, falar de racismo no Brasil era crime. Né? Tinha a ideologia da democracia racial. Então, em todo o Brasil, os movimentos não desapareceram, mas eles ficaram de stand-by, ficaram na surdina. Né? Tinha os clubes, tinha tudo, mas o debate, vamos dizer assim, aberto contra o racismo, ele não se fazia porque era proibido fazer. Então, foram 20 anos de silenciamento nas ruas, mas os movimentos existiam. Né? E aí, quando chega com a abertura, começa principalmente o movimento negro unificado, que nós temos aqui em Santa Catarina, sobretudo em Florianópolis, né? Um dos precursores desse movimento nessa modalidade que nós temos hoje. Né? E aqui, Itajaí, o marco para a reorganização desse movimento aos moldes, né, que nós temos hoje foi em 1988. A campanha da fraternidade era ouvir o clamor desse povo, né, da Igreja Católica. E aqui em Itajaí, no bairro da Fazenda, era um bairro que tinha um grande número de população negra, porque no passado teve uma grande fazenda de escravista ali, por isso que o bairro chama Bairro Fazenda. E o padre Sérgio Giacomelli, um dos fundadores dos direitos humanos, nós estávamos presentes, e outros companheiros negros e brancos. Ao fundar o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, ele destacou uma pessoa, a Devanira Aparecida, né, negra, para ser responsável pela organização do movimento negro nos moldes, né, do movimento que nós temos hoje. E aí começamos a Pastoral do Negro. Então, eu cito alguns nomes também, as mulheres presentes aqui, né? Eu cito aqui a Dona Quininha, o seu Osni, o seu Manuel Martins, a tia Loca, que era uma liderança da escola de samba aqui, que passou a ser a nossa referência. Então, eu posso dizer que, a partir de 88, novos personagens entraram em cena aqui em Itajaí, no âmbito do movimento negro. Começou com a Pastoral do Negro, mas logo em seguida, em 92, fundamos um movimento mais amplo, que tinha um viés não só cristão, não só religioso, mas laico. Né? Mesmo na Pastoral mesmo na Pastoral do Negro, nós tínhamos pessoas que não eram necessariamente católicas, cristãs, mas em 92, né, com o apoio, sobretudo, da tia Loca, ela começou a nos contar que, no passado, na região de Itajaí, tinha a festa de Nossa Senhora do Rosário, a padroeira dos pretos, que era chamada, inclusive, a festa dos pretos. Então, a tia Loca, que era descendente também de escravizados, de festeiros, eu lembro que ela falou o seguinte: olha, não dá mais para fazer a festa na região de Penha, onde a gente fazia. Porque vocês sabem que Penha, até início dos anos 60, era distrito de Itajaí. Então, a festa de Nossa Senhora do Rosário era na paróquia de Penha, mas pegava toda a região de Itajaí.
Itajaí, Navegantes, Armação, Pissarras, Balneário de Camboriú, Ilhota. Então, aí tia Loca falou o seguinte: nós não vamos mais fazer a festa lá na Penha, não, porque nós não temos mais apoio de ninguém lá. Palavras dela: com o movimento negro, nós queremos nem que seja fazer um barraco e levantar a festa do Rosário Itajaí. E desde 1992, os movimentos negros de Itajaí fazem o papel das antigas Irmandades do Rosário, que é dar sustentação à festa, né? Nós agora estamos também sem festa por conta da pandemia. Então, as festas realizam de 2 em 2 anos, tem esse caráter político, festivo, religioso e de luta contra o racismo. Então, essa é uma grande bandeira que nós, inclusive, estamos buscando tombar essa festa como patrimônio da cultura imaterial de Itajaí. Paralelo a esse movimento, eu destaco o campo da educação. O campo da educação, Itajaí foi a primeira cidade do estado de Santa Catarina, em 1993, a criar um projeto de lei propondo a obrigatoriedade do conteúdo de história da África e afro-brasileira na rede municipal, com apoio, inclusive, dos militantes de outras cidades, inclusive do NEM, né, de Florianópolis. Na época, os vereadores daqui também, mais progressistas, tinha o Zatelli, que também era negro. Então, nós conseguimos aprovar essa lei de 1993, bem antes, né, do que a lei nacional. Então, isso foi um avanço. Depois, a outra briga foi para, na prática, fazer isso acontecer na sala de aula, né? Então, esse foi um grande avanço. Tivemos também um grande debate na universidade com relação às cotas étnico-raciais. Inclusive, eu tenho aqui um documento, isso já, né, em 2005, tem um documento aqui da reitoria, da época, sobre o debate do sistema de cotas. Isso é um documento da universidade. E eu quero dizer para vocês que, na época, eu trabalhava na universidade. E quero dizer que eu fui do movimento estudantil da Univale, na época, quando eu era estudante. E, na época do debate das cotas, o reitor era um colega nosso de movimento estudantil, né? José Roberto Provese. É bom que se grave esse nome. Então, foi feito um debate, nós, do Movimento Negro, participamos desse debate, mas vejam a conclusão da reitoria na época. Grave isso aí, eu vou ler a conclusão aqui, olha. Conclusões. Em nome de uma dívida histórica para com os afro-brasileiros, o Estado não deve institucionalizar medidas que privilegiam grupos étnicos, mesmo que minoritários, sob pena de legitimar a injustiça. A situação ideal deve ser a de oportunizar possibilidades iguais de acesso à educação, que possam efetivamente produzir, em médio e longo prazos, ambiente social de maior democracia étnica. Vejam, isso em 2005, gente. Eu queria saber onde anda esse senhor hoje para esfregar isso aqui na cara dele, não é? Então, veja o embate que nós tivemos no passado e que estamos tendo no presente agora, porque nós vivemos um momento de retrocesso. Esse senhor que está dando plantão lá em Brasília, ele é a pior espécie para a população afro-indígena, o pessoal LGBT e todos os segmentos, não é? Então, nesses 20 anos do CEPA, é o momento da gente reaglutinar forças, como diz a Flávia, mesmo com cabelos brancos, nós temos que seguir avante, porque nós já tivemos desafios imensos no passado e superamos, mas eles não foram... quer dizer, está tendo retrocesso agora, não é?
Por isso que nós não devemos esmorecer e devemos trazer para o nosso lado toda a juventude, todo o sangue novo, e nós, com a nossa experiência, né? Então, isso é uma vou frisar e estamos juntos, juntamente com o CEPA, com certeza, porque o CEPA é a nossa âncora, é o nosso sustentáculo, é aquele que, né, é aquela entidade maior que acolhe todas as entidades do Estado. Então, era essa minha pequena contribuição, entusiasmado, porque eu não sei fazer militância que não seja entusiasmada, né? E se por acaso eu não contemplei todas as atividades que os movimentos sociais têm efetivamente feito aqui em Itajaí, eu convido a fazer uma pesquisa, inclusive dos estudantes. Eu acho que a história do movimento negro em Itajaí dá uma dissertação e dá uma tese, tá? Eu me disponho a ajudar, a gente tem um acervo aqui que pode servir para isso também. Não precisa ser necessariamente de Itajaí, porque Itajaí é uma cidade cosmopolita, né? Obrigado. Passo a palavra para a coordenadora. Para a mediadora. Mediadora. Obrigada, Bento. Sempre é bom, né? Te ouvir e reviver, né, toda essa história e do povo antigo, né, de Itajaí, de toda a trajetória do movimento negro aqui. Eu, antes de passar a palavra para as considerações, eu gostaria de lembrar, né, aos professores, aos pais, que amanhã nós temos o Dia das Crianças, né? E aí eu trago aqui a negrinha, porque a boneca, né? A boneca, o carrinho, enfim, né? Temos que falar para as nossas crianças dos nossos cabelos, né? E educação é tudo, né? Então, o Dia do Professor está aí, não dá para deixar de falar. Parabéns aos professores, a todas as crianças, né? E aos nosso dia da Mãe Maior, né? Tem Nossa Senhora do Rosário, que foi dia 7, tem Nossa Senhora Aparecida, e nós temos que estar aí com todos os rituais, né? Com todas as religiões possíveis, né? Cada um com a sua, mas a espiritualidade é importantíssima na vida de cada um, né? Eu quero dizer que né, se alguma falha, né, aconteceu de nomes, nomear, né, no agradecimento, às vezes a gente peca em esquecer alguma coisa. Mas somos seres humanos e aí a gente sempre retoma para não falhar no amanhã. E antes de fechar, eu quero passar para a Flávia, né, para dar uma consideração final. Essa live, ela tem um tempo, né? Então, nós estamos com um tempinho aí para dar esse fechamento, e eu passo para ti, Flávia, de antemão. Eu já te agradeço, foi importantíssima a tua fala e o teu trabalho aqui, a tua contribuição no nosso município. Então, foi um grande prazer, né, estar aqui mediando esse grupo e junto ao CEPA, né, que é o nosso, como diz o Bento, é a nossa mestra no Estado. É contigo. Eu que agradeço, Fátima. Uma delícia estar aqui hoje, ouvir, relembrar toda essa história do movimento negro de Itajaí que o Bento nos trouxe, né? A citação aí que ele fez ao meu avô, José Adil de Lima, né, pai do meu pai, e relembrar um pouco das histórias que a gente ouvia em casa mesmo, né, a respeito de toda essa militância. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui contigo. Você falou de religiosidade, eu vou tentar mostrar aqui, ó. Acho que dá para ver aqui no cantinho Xangô ali, nos protegendo. Esse Xangô eu ganhei da Jane Márcia, do CEPA,
porque ela disse que eu sou filha de Xangô. Ela disse que não precisa nem jogar os búzios para saber. Então, eu trago aí sempre com o maior respeito, ele está sempre me acompanhando, me protegendo a todos nós, e que a justiça esteja sempre, né? Sempre em voga. Então, agradecer realmente, muito obrigado pela oportunidade, dizer que eu estou sempre à disposição, e parabéns ao CEPA, parabéns a todos que participaram dessa trajetória dos 20 anos, né? A Fátima, conselheira de muitos anos, agradecer e que venham os próximos 20 anos do CEPA. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigada. Bento? Então, agradecemos também a oportunidade de estar conectados, né, com a nossa militância, com a nossa companheirada aí, e dizer que só temos que seguir adiante, né? Ninguém solta a mão de ninguém, nos cuidemos e, como dizia Samura Machel, a luta continua, a vitória é certa. E eu acrescento, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Ninguém solta a mão de ninguém. Um bom feriado para todas e para todos, e coragem, né? Que não está morto quem peleia. Obrigado. Obrigada. Eu quero agradecer o Gabriel. O Gabriel é a pessoa que fica nos bastidores da SDS, né? A Jane Márcia, nossa secretária executiva, né? A toda a diretoria do CEPA, aos conselheiros, né? Das organizações não governamentais e governamentais, né? Aos palestrantes, né, que foram ótimos, né? A gente não tem o que ficar, mas saber e relembrar é muito bom mesmo. E esses dias eu estava pensando sobre os nossos... Nós temos a Dora daqui, né, Dora Lúcia, e aí eu digo, quantas pessoas ilustres nós temos aqui. Aí hoje, antes de começar, eu disse, Flávia, você é daqui? Ela disse, não, de São Paulo. Eu até fiz uma carinha assim, eu digo, que era mais um, né? Era mais uma para completar o nosso gráfico, como se diz, assim, porque a gente tem bastante história, né? Itajaí tem... Então, é isso, assim, aos palestrantes, aos conselheiros, ao Núcleo Afro, né, de Itajaí, a todos os participantes. A gente aqui não tem como saber o quanto, né, estão aí nos assistindo, mas o agradecimento é para todos e parabéns ao CEPA, que possamos dar continuidade a essas lives com outras temáticas, né, com outras pessoas dentro do Estado e fora dele. Eu só tenho a agradecer, um bom feriado a todos, aos nossos palestrantes e às pessoas que estão nos assistindo, uma boa noite, né? E amanhã, bastante tranquilidade, porque a quarta está aí, a quarta é segunda, como se diz. Um abraço a todos, boa noite, gente. Beijão, muito obrigado. Beijo.